Na última aula, a gente estava falando sobre a problemática de se estudar sobre Gilgulim, sobre reencarnação. A gente trouxe o Chuto Maral Bar para explicar sobre isso. E o que acontece é o seguinte, ele fala que não se deve ensinar em público sobre essa sabedoria. Então, qual é a resposta? Por que a gente é permitido? Bom, primeiramente, o Rav Yaakov Hillel, o Rav Meriel foi perguntar para o Rav Yaakov Hillel sobre ensinar essa sabedoria para gente mesmo, para pessoas comuns, pessoas do dia a dia, tal, como é que funciona. O Rav Yaakov Hillel falou, fale por alto, não entra muito em detalhes. E o Rav Meriel realmente seguiu essa doutrina e nós também vamos seguir essa doutrina. A gente não vai falar com vocês sobre todas as esferotas envolvidas, todas as esferas, todos os paratsufim, todas as nuances das 5 narna, que são as 5 tipos de 5 níveis da alma da pessoa para entender como é que funciona. A gente não vai falar sobre tudo isso. Por quê? Porque ninguém vai entender. Beleza, a gente se encaixa perfeitamente com a resposta do Maral Bar. Eu vou falar um monte de coisas que não vai dar em nada, ninguém vai entender nada. O que eu vou falar? Eu vou falar algo que é pertinente ao nosso estudo, de maneira que vocês consigam entender. Mesmo assim, ainda é um pouco complexo. Então, fala, Araben, você quer falar? Não, fala, Rafa, que você também pediu um sonho pra vir, se você podia. Ah, isso é verdade. Eu também. Eu pedi pra Kadosh Baruch Hu eu não fiz pergunta em sonho, tá bom? Não é que eu fiz Sheilat Halom, tal, porque, né, a gente aprende que tem problemas, como está escrito no Sefer Hassim, no Siman Reish Rei, no capítulo 205, fala que é muito problemático fazer isso, você pode condenar a tua família inteira fazendo Sheilat Halom. Então, eu não fiz Sheilat Halom, mas eu falei, Ribono Shel Olam, por Hesed Gamur, por pura bondade, por favor, se for para eu falar realmente sobre isso, me dá um sinal. Se não for para eu falar sobre isso, eu pulo essa sabedoria, eu não vou falar, por mais que, poxa, faz parte do ceder, assim, de vida após a morte, é a ordem que a gente está seguindo, falar sobre Gilgulim, porque Cafaquela é uma coisa muito pesada, Guerrinom também é uma coisa bastante pesada, então tipo, o Gilgulim ele fica no meio termo, a gente vai explicar bastante sobre isso, o Ganeden, né, tipo, é um praça, é uma coisa legal, todo mundo gosta do Ganeden, todo mundo quer o Ganeden é o objetivo de muita gente, então eu fiz uma pergunta e a Carlos Barão me deu uma resposta falando que tudo bem, pode prosseguir, ele deu uma resposta através da minha esposa, porque geralmente eu não consigo ter sonho, eu sempre falo, a minha esposa é a parte espiritual, eu sou mais a parte racional mesmo, então quem recebe sonhos, quem recebe tipo, enfim, todo tipo de demonstração espiritual, sempre a minha esposa, e ela teve um sonho muito estranho, ela falou comigo, eu falei, então era a resposta que eu tava pensando. Eu sabia o que ele tava pensando. Eu fiz a pergunta sem ela saber, também isso é importante de dizer. Enfim, então eu recebi permissão. Sobre Gilgulim, não sabia nada, ele só falou, presta atenção no seu sonho que vai ser uma resposta pra mim. Eu falei, não, que responsabilidade. E aí ele falou, não, já consegui a resposta quando eu contei qual foi o meu sonho. Exatamente. Não vamos contar qual foi o sonho. Nem lembro qual foi Caso o sonho. a pessoa... então, essa é uma parte. Mas, enfim. Bom, por que é tão problemático revelar uma coisa que você não tem permissão? Para isso eu cito o Arizal no Shiv Reari, também esse é citado lá no Shar Havbeit do Shar Gilgulim, do Portão de Reencarnações, na introdução 22, que fala o seguinte, que quando o Arizal ele estava ensinando o Shar Havbeit do Etz Haim, ou seja, o portão 22 do Etz Haim, que é o Shar Aklipot, considerado portão das cascas espirituais, ele ensina um grande reduz sobre as clipotes, sobre as cascas espirituais, que é uma parte muito negativa, e do nada apareceu um corvo, pousou ali em cima da árvore e começou a gritar, krá, 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 e krá em hebraico é rasgue. O Arizal entendeu imediatamente a resposta e ele rasgou a roupa dele em luto. O Rav Chaim Vital estava do lado dele e falou, mas Rav, por que o Rav está fazendo isso? E o Arizal respondeu, falou assim, eu acabei de entender que o meu filho vai morrer. Meu filho foi condenado à morte porque eu revelei um Hidush de Torá que não poderia ter sido revelado. Hasse Shalom. E de fato, 3 dias depois, o filho dele faleceu. O filho dele, inclusive, está enterrado junto com ele, lá em Tzfat, do lado do túmulo dele. Então, é muito, muito pesado. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de sabedoria. Detalhe, o corvo, como é descrito em Maseret Gindaf Mem Hemud Beit, na página 45b, o corvo, ele é um ser traiçoeiro, ele é um ser mentiroso. Então, eu falei agora para vocês sobre isso, então cuidado, não é que vocês vão olhar um corvo na rua, o corvo vai gritar, meu Deus, meu filho vai morrer, alguém vai morrer da família. Não é um tipo de análise. O Arizal sabia identificar
identificar quando o corvo falava a verdade, quando ele mentia. Ele sabia a linguagem dos pássaros, como está escrito em Shara Ruach HaKodesh, no Drushei Tzufei Alfotavir, né, que fala sobre realmente a linguagem dos pássaros e como entender sobre essa questão. Ele sabia esse tipo de linguajar, que era um código que ele decodificava através disso. Nós não sabemos, então a gente não pode identificar.